Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 4 minutos, hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Iniciamos mais um mês, programa Encontros de Fé, nós vamos ficar juntos até perto das 9 horas da manhã. Estamos aqui numa equipe, pastor Adroaldo, bom dia. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de segunda-feira, né? Bênção de Deus iniciar a semana com todos vocês. Legal. Também bom dia, Bruna, pessoal que está conosco, você que está se conectando, entrando aqui pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Face e você pode estar já compartilhando, curtindo, colocando seu comentário. O programa é interativo e nós já estaremos aqui batendo um papo, né? Inclusive lendo, se possível, todas as mensagens que entrarem aqui no Facebook. Também você pode mandar uma mensagem no privativo, né? Que bem na página principal da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, você encontra ali, envie sua mensagem. E ali a mensagem vem de uma forma privada. E aí a gente lê e conforme o tema, né, sugerido, nós podemos estar abordando no curso da semana. Tá certo, gente? Fevereiro, hoje dia 1º, eu quero desde já parabenizar vários irmãos que estão completando mais um ano de vida. O João Pedro, olha só, João Pedro, nosso baterista, professor de esse aqui é o João Pedro do Ronaldo. Ah, o do Ronaldinho? Esse aqui é o do Ronaldo. O meu João Vitor, tem o João Vitor, E tem o João Pedro do Andrei, mas ele não está dizendo aniversário. Também, o João Pedro do Andrei também. Conhece? Conheço. Então, o João Pedro do Ronaldo, filho do Ronaldo. Ronaldo, um abraço. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo teu filho, João. Que Deus te abençoe, viu? A gente conhece ele desde pequenininho. Desde pequeno. Guri querido, muito educado, né? Que Deus te abençoe. Também um abraço aqui. Tá aqui, ó, filho do evangelista Ronaldo, tá certo. O Renato Gomes, Pedro Renato Gomes, doutor Renato, nosso evangelista, ali do Parque dos Anjos, Barra Centro. Renato, esposo da Rosa, casal querido, né?
trabalhado junto conosco há um bom tempo, uma família muito legal. Renato, um abraço, viu? Que Deus te abençoe, parabéns também, um feliz aniversário. E hoje também quero deixar um abraço, um amigão meu, né? Uma pessoa que foi meu pastor, amigo, né? Companheiro, né? Faz parte hoje do conselho do ministério, né? Em Porto Alegre, pastor de Canoas, pastor Demian Távora, que hoje completa 45 anos. Pastor Demian, feliz aniversário, um abraço do povo aqui de Gravataí, nosso carinho, nossa gratidão pela tua vida, tem sido também um dos homens que tem sido referência e exemplo para nós na questão de servir a Deus, né? Foi também, assim como o pastor Isaías, claro, cada um na sua, né? Ocupando seu espaço na liderança, mas foi uma pessoa que investiu na vida da gente, né? E deixou um bom legado aqui na cidade de Gravataí, né? O Adroaldo também esteve junto. Marcou a nossa vida. Marcou a nossa vida, né? Pastor Demian, que é uma pessoa muito bacana, cara fora de série, né? Um homem temente a Deus, que tem sido também uma das referências entre tantos, que nosso ministério, glória a Deus, né? Tem vários homens que o pastor Isaías, Deus deu uma graça para ele, para que ele pudesse garimpar dons, talentos, pessoas comprometidas, né? E aí deixou também esse legado de várias pessoas que se tornaram também, assim como ele, né? Uma referência para nós. E entre eles hoje, completa mais um ano de vida, pastor Demian Távora, um amigão. Um abraço, pastor Demian, que Deus te abençoe, feliz aniversário, viu? Legal. Né? Estendemos também um abraço, carinho a todos que completam mais um ano de vida no dia 1º de fevereiro de 2021. Estamos aí no mês de fevereiro, onde nós teremos o nosso congresso de verão 2021, congresso de avivamento. Deixa eu ver se eu estou com o meu esboço aqui. Nosso congresso, lembrando que devido ao isolamento social e ao coronavírus, nós vamos ter o nosso congresso um dia, né, vai ser no feriado de carnaval, como sempre, sábado, domingo, segunda e terça, então dia 13, 14, 15 e 16, iniciando no sábado com o encontrão de jovens, e tendo em vista que o isolamento social, como eu disse, o encontrão de jovens ele será regionalizado, será em algumas regiões. Por exemplo, Gravataí e Alvorada e Viamão farão juntos. E aí nós estaremos na sede de Viamão, que comporta, né, os jovens de Viamão, os jovens de Alvorada e os jovens de Gravataí, de forma a manter, inclusive, preservar e observar à risca o isolamento social e o espaço, né, que tem que ter, o distanciamento de cada um, respeitando o protocolo. Então, nós assim vamos fazer. Então, o congresso este ano, né, ele terá algumas congregações que vão sediar o encontro de jovens. Entre elas a sede Porto Alegre, né, Viamão, Gravataí, como eu disse, Alvorada e Viamão juntos. Canoas, se não me engano, acho que pega Esteio e Sapucaia, se não me engano. Aí fica em Canoas, que é uma igreja grande também, que é a sede grande. Aí depois, se não me engano, Novo Hamburgo, aí pega a região ali da Serra Gaúcha, região de Campo Bom, Sapiranga, vão para Novo Hamburgo, né? E olha, eu creio que são essas três aí. Então, sede, Viamão, Canoas e Novo Hamburgo, quatro sedes. Então vai ser regionalizado. Talvez possa ter mais algum remanejamento. Mas o que nos compete aqui em Gravataí, que os nossos jovens e adolescentes estarão no dia 13, no sábado 13 de fevereiro, no sábado, no feriado de carnaval, vão estar em Viamão ali com toda a equipe. Vai ser muito legal, vai ser muito jóia. Tá certo, gente? E aí, domingo, segunda e terça, nós vamos ter o nosso seminário, nosso congresso, aliás, de avivamento. O tema é Sopro do Espírito, tendo início no domingo, né, nas congregações sedes, né, e aí será transmitido. Então, o nosso congresso, ele é online. Então, nós vamos receber as pessoas que comportem nosso salão, domingo na 64, domingo, segunda e terça, mas ao mesmo tempo faremos a transmissão do congresso. O tema é Sopro do Espírito, o tema ele é para todo o ministério, e também os textos serão abordados da mesma forma em todas as nossas congregações. Haverá uma uniformidade. Por quê? É bom explicar que se nós fizéssemos o congresso na sede em Porto Alegre,
pastor Adroaldo, nós receberíamos ali em torno, por causa do protocolo, em torno de 600, 700 pessoas, respeitando o protocolo. Aproximadamente isso. O pastor Isaías sabe com mais precisão, né, que ele é o pastor lá. Mas, num congresso normal, nós recebíamos de 3 a 4 mil. Depende do culto. Verdade. O último culto estava em torno de 4 mil pessoas. Né? Então, de 3 a 4 mil. E aí fizemos como atender essa demanda. O que seria feito das pessoas fora os 600? Quantas pessoas ficariam de fora? Poxa, doía no coração. Num culto de 4 mil, ia ficar 3.400 pessoas de fora. Num culto de 3 mil, ia ficar 2.400 pessoas de fora. Então, foi o pastor Isaías junto com o conselho, né, do ministério, fizeram a conta e chegaram a esse número, que as sedes, fazendo o seu congresso presencial, alcançaria o mesmo número de pessoas. Cada sede vai ter vai ministrar o congresso na sua localidade, simultaneamente todas as sedes, e com transmissão online para as pessoas que não puderem participar de forma presencial. Então, vai ser necessário fazer a inscrição, nós estamos nos organizando, né? A Bruna vai providenciar um card ali, eu estou aguardando vir alguma coisa da sede, mas a gente já deve, inclusive, ter algum material para assessorar também, né? Até que venha alguma coisa, a gente vai começar a ir trabalhando nesse sentido. Tá certo, pessoal? Então vai ser bênção de Deus, feriado de carnaval, nós vamos estar aí na cidade, trabalhando, servindo ao Senhor com alegria. Não vamos, né, seguir para o litoral ou para as férias. Claro, algumas pessoas é o único momento e já faziam, né? Eu vou dizer que depois que eu me converti, eu nunca mais fui para a praia no feriado de carnaval. Eu não me lembro de ter ido também. Eu sempre participei de todos os congressos, desde a época do retiro, que era o retiro de jovens, né? Eu lembro que eu fui em todos. E sempre sempre servindo. Teve um ali que era aqui perto da CIS Brasil, como é que era o nome ali? Ali teve perto da Seven Boys, e também teve ali no Espaço Vida. Espaço Vida, na Baltazar. Primeiro foi perto da Seven Boys, logo em seguida foi no Espaço Vida. Espaço Vida, esse aí Isso. que eu... Não, esse aí. Então, é muito bacana, assim. Eu fui no Espaço Vida, depois a gente começou a ir no Novo Hamburgo, né? Na FENAC. Isso, aí foi em Novo Hamburgo, né? Então, e sempre foi muito edificante, assim, sempre Deus falou muito, assim, comigo, né? Eu era um jovem, né? Jovem casal, eu e minha esposa, e Deus trabalhou muito nas nossas vidas, através ali dos cultos jovens, da palavra de Deus, assim, Você trabalhando. Tá com que idade, Adroaldo? Eu tô com 46. 46, eu tô com 52. Eu tava com 25, por aí. Eu tava com meus 30 e pouquinhos aí. 29, 30. Então, assim, Deus trabalhou muito na minha vida e sempre servindo, né? Eu lembro que eu ficava ou na portaria, ficava ajudando a cuidar dos jovens ali, trabalhar com os jovens. E aí depois migrou para essa questão do congresso, né? Eu já estava mais maduro também, né? Então houve um crescimento e um amadurecimento, assim, e eu acompanhei isso. Não tem como ficar de fora de um congresso, é um renovo, é um restart, Forte, né? é um restart, né? No ano, né? Tá reiniciando ali, né? Renova as nossas forças, há um trabalhar de Deus na nossa vida para que a gente comece o ano, porque na verdade no Brasil, né, infelizmente, né, é nesse período do carnaval que as pessoas recomeçam, né? Até então é férias, é pessoas viajando. Como se o ano na verdade ele passa a ter dois inícios, né? Mas aí começa o carnaval, termina o carnaval, nós estamos cheios da presença de Deus e começar o ano assim para trabalhar e servir a Deus. Não sabemos, como o pastor falou ontem, né, como vai ser esse ano, né? Mas nós queremos estar preparados em Deus para enfrentar todos os desafios, para o que deve é. E como fazer isso? Congresso. Exatamente. Então o congresso tem sido, né, uma marca do nosso ministério. Começou era um retiro de jovens, como o pastor Adroaldo falou. Eu lembro da FENAC em Novo Hamburgo. Eu ia de manhã, voltava meio-dia em casa, almoçava, dava uma descansada, depois voltava à noite, né? Então nós fazíamos isso sábado, domingo e segunda. E sexta-feira os jovens já iam para lá, né? Eu ia com os jovens, né? Eu já comecei na FENAC lá, já era líder de jovens e eu posava lá, passava todos os dias e as noites. Muito bom, né? Muito bom. É algo assim, muito bacana mesmo, assim. E eram reuniões muito fortes, né? A gente lembra, assim. Verdade. E essa questão, assim, da gente começar a lembrar de algumas coisas fortes que Deus fez em nosso meio, também nos faz e nos motiva, por meio da fé, a buscar coisas fortes que Deus quer continuar fazendo. Avançar, né? Avançar, exatamente. Nós estávamos falando isso aqui antes de começar o programa, né? Então, assim, gente, vamos fazer um esforço, mas vamos estar orando também, orando pelo ministério, orando pelos pastores, orando pela liderança, orando pelo corpo de obreiros, né? Será um final de semana onde as pessoas
né, vão estar aí buscando de Deus, querendo mais de Deus, e onde a sociedade como um todo acaba caindo muitas vezes no curso do mundo. Claro que algumas pessoas vão descansar, né? Não há problema nisso, mas nós sabemos que boa parte nesse período acabavam caindo na orgia, droga, prostituição, álcool, adultério, separação de casais, crianças que nasciam de uma forma inesperada, né? E por violência, por prostituição, por todas essas coisas ruins que a gente sabe que o mundo aí tem proporcionado. E neste mesmo período nós estávamos como igreja nos abastecendo, como o pastor Adroaldo diz, nos reabastecendo para um reinício de ano. E muita gente foi salva no período de carnaval, muitos jovens, muitos adolescentes, surgiram muitos obreiros, né? Tu mesmo na condição de obreiro cresceu a tal ponto hoje de ser um pastor. E assim, eu também pude contribuir bastante nessa questão. Eu não posava lá, mas eu era ministro de louvor durante um período, diácono aqui na 64, e ministro de louvor, e depois como pastor, e a gente sempre envolvido, né? Sempre envolvido. Então a gente fica feliz, e a importância de valorizar momentos como esse, né, pastor Adroaldo? Nós temos a equipe toda aí, o pessoal do louvor, tem a Bruna, o Matheus, o pessoal já vai se organizando, aí já vão pelos grupos aí, né, havendo um repertório, né, para que a gente possa aí estar trabalhando para esse momento que eu creio que vai marcar, porque nós tivemos várias mudanças, né? Era retiro, do retiro passou a congresso, e agora nós vamos ter um congresso online, né? Foi mudando a forma, mas Deus a essência é a mesma, a essência é a mesma, exatamente. Então eu tenho convicção disso, pastor, que nós vamos ter um momento muito especial aqui, né? Apesar, a forma é diferente, mas o Senhor é o mesmo, o desejo é o mesmo. Exatamente, a essência tem que ser a mesma, né, pastor? É verdade. É legal quando a gente vê alguns testemunhos, ouve alguns testemunhos e colocamos alguns testemunhos daquilo que Deus fez ao longo da história, até para que não venhamos desvalorizar a história. Quando você não reconhece a história, o perigo é o que acontece, né? A história, você vai ver a passagem de bastão, e o que chegou até nós de alguma forma faz parte da história. E tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Se a gente não respeitar e não honrar a história, né, de tudo que foi feito, nós estamos, na verdade, desonrando aquilo que chegou até nós. Exatamente. Porque chegou até nós por intermédio da história. Homens que pagaram um preço, trabalharam, se dedicaram, mas nós não vivemos só de passado, né? Exato. E nós temos que avançar, nós temos que seguir em frente. Por isso que, mesmo com um novo formato, um período diferente, quarentena, expectativa de vacina, de cura, algumas pessoas se perderam, algumas famílias estão enlutadas devido ao coronavírus, algumas pessoas tiveram a sua partida antecipada por causa desta enfermidade, mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos se aquietar, nós temos que continuar na estratégia de Deus, na estratégia do Espírito, e avançando. Eu recebi uma irmã, conversando com ela esta semana, num dos cultos, nos atendimentos. Ela vinha nos acompanhando pelo Face, pelas redes sociais, e esteve frequentando algumas reuniões. E, pastor, eu quero ficar com vocês, eu quero oficializar. Eu estou praticamente quase que o período de quarentena acompanhando o trabalho, vindo aqui, mas eu quero oficializar, né, como membro aqui da localidade. E ela falou algo que é interessante. Ela disse assim: porque eu tenho acompanhado pelas redes sociais e tenho vindo aqui, mas eu queria oficializar minha permanência aqui como membro do corpo da igreja, porque eu creio que por melhor que venha a ser as transmissões, as lives que eu venho acompanhando, não substitui o culto presencial. Me chamou a atenção, né? Claro, a gente sabe disso, né? Mas é legal quando as pessoas despertam para isso, né? Que na verdade as transmissões, a live aqui de manhã, a transmissão do culto quarta de noite, domingo de noite, na verdade é uma forma de assistir as pessoas que não puderam vir por algum motivo, né? É diferente de substituir um congregar. Então salva as pessoas que não podem vir nunca, aí diferente. Claro. Mas não substitui. Então nós vamos ter aí o congresso, nós vamos ter inscrições, as vagas serão limitadas, então algumas pessoas acabarão ficando de fora. Então é uma alternativa, uma outra ferramenta para alcançar essas pessoas que não vão poder participar. E também uma forma de evangelismo, porque muitas pessoas têm sido salvas aqui pelo programa. Algumas pessoas que já congregam estão se identificando conosco por intermédio da nossa live de segunda a sexta aqui, a partir das 8 da manhã, do programa Encontros de Fé. Alguns pelos cultos,
na quarta e no domingo, né? Mas a gente sabe que não substitui, mas é uma boa ferramenta. A gente vê como há uma mudança, né? Há uma evolução, né? Até tecnológica. Eu lembro dos retiros do passado, eu comprava as fitinhas cassete, que pessoas, os jovens nem sabem mais o que é isso. Eu comprava e para dar para algumas pessoas as mensagens dos congressos, dos retiros. Hoje tem gravação, né? Você pode pegar... Fica na nuvem, né? Fica na nuvem, você pode compartilhar com quantas vezes você quiser. Isso É aí. algo muito mais fácil. Então, glória a Deus, Deus tem sido muito bom. Sabe que eu lembro que os fita cassete, que chama, né? Me deu um branco aqui, a fita cassete. O pastor Zez gravava as cruzadas. Sim, as cruzadas. Eu assisti esses dias a campanha filmada de Pelotas. De Pelotas. Tu tem em casa? Eu tenho, tá no Facebook. Eu tenho. Agora tem, agora Eu eles consegui colocam todo. capturar lá, eu tenho o legal. link ali. Mas É forte, que né? forte, que Não. palavra forte. Não, e aí nós vemos assim, na época as pessoas levavam o cassete, que daí não tem nem imagem, só áudio, né? Só Pra áudio. quem não conhece, Só áudio, o só cassete é só áudio. Isso. E as pessoas ouvindo eram curadas. Terminava a reunião, já levava a fitinha cassete para casa. Exato. E aí eu lembro que eu dei para várias pessoas, né? E sempre tinha um milagre, Deus estava tocando as pessoas em casa. Exato. Por intermédio da fita Da cassete. fitinha cassete. É, né? exatamente. Então, Não é a fita cassete em si, a mensagem que estava na fé. a mensagem trabalhava Pessoas no coração da ouvindo o pessoa, culto, né? E Deus, né? O Senhor, ele é maravilhoso, né? Aí hoje nós estamos com uma tecnologia aqui. Se você acessar Igreja Evangélica Encontros de Fé Gravataí ou Encontros de Fé Gravataí, você vai encontrar tanto no Face quanto no YouTube. Né? De março para cá tem muita mensagem. Tem. É E benção. até, né, a gente perde até uma certa tolerância dos irmãos, das pessoas que vão acompanhar. Vocês vão ver que a gente vem melhorando gradativamente. Que toda a estrutura para transmissão tem custo, não é barato. A gente não faz assim com celular, a gente faz de uma forma, a gente está procurando cada vez mais fazer de uma forma mais profissional possível, no sentido de ter qualidade, não profissionais da palavra de Deus. Com não, certeza. aqui a gente depende do Espírito. Né? Mas a questão técnica, todo o trabalho com amor e com carinho, com dedicação, com investimento financeiro, para que você tenha uma imagem boa. Ontem eu percebi que o culto, a imagem estava... Chegou a olhar depois? A imagem estava desfocando toda hora, tentando me achar, quando eu me movimentava na plataforma. Eu vou pedir para a Bruna já dar uma corrigida nisso aí. É a nossa turma ali. Então, a gente vai... Tenham paciência. E ouçam e assistam e captem a mensagem. A parte técnica esteja orando, que a gente vem melhorando gradativamente e queremos melhorar muito mais. E queremos em 2021... Nós temos uma câmera boa que adquirimos em 2020. Em 2021, vamos ver se a gente adquire uma câmera profissional. O pastor tem recurso para isso? O senhor está dizendo que já tem recurso. Não tem recurso. Só fé, né? É só fé, gente. É só fé. Pessoal, são 8 horas e 25 minutos. Como é bom bater um papo, né? A gente conversar sobre 8 horas e 24 minutos. Nós vamos a um intervalo comercial, pastor Adroaldo e eu, e depois nós voltamos. O culto ontem estava muito legal. Tivemos ontem uma reunião de jejum muito boa, né? Muito forte. Chamou atenção a presença de Deus, claro, mas um número bem expressivo, quase de forma igual de todas as localidades. Então, um abraço e carinho, pessoal do Parque dos Anjos, Barra Centro, né, Avenida Centenário 1170, pessoal da Morada do Vale, que está com o pastor Adroaldo, pessoal do Parque Florido também, pessoal aqui da 64. Um abração, um beijão no coração de vocês. O pessoal se fez presente, domingo de manhã, estava na nossa lotação praticamente toda lotada, daquilo que é permitido hoje, receber as pessoas. Então nós estamos alegres. As pessoas foram tocadas, abençoadas. Domingo à noite também foi muito legal e nós seguimos trabalhando. Vamos ao intervalo, pastor? Vamos. Vamos ao intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento
financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033 4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484 1313. WhatsApp 999 26 29 57. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Aleluia! Nos alegramos na tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a ti todo o nosso ser e vamos te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga isso! Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Vamos dizer, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Estamos de volta, 8 horas e 30 minutos, hoje dia 1º de fevereiro de 2021, aqui é o programa Encontros de Fé, pastor Adroaldo, pastor Márcio, estamos juntos trabalhando. Vamos ver quem é que está com a gente, Paulo e Ângela, paz do Senhor, pastores, uma semana abençoada e produtiva para a igreja, hoje assistindo de Porto Alegre. Legal, Paulo? Deus te abençoe, obrigado pela tua mensagem, pelo carinho, pela participação. Vamos ver quem mais está aqui. José Pereira, bom dia, pastores, abençoado. Deus abençoe o nosso dia e abraço a todos os irmãos. Legal, obrigado, Zé. O João Marcelo também, Marcelo, minha Márcia, né? Bom dia, pastores, bom dia, Marcelo. Quem mais? O Marcelo bota Deus abençoe a todos, amém. Legal, Marcelo, um abração. A Elizabeth Armani também junto com a gente, bom dia, pastor, ótima semana a todos, obrigado, Elizabeth, pela participação. A Nayumi Santos, paz do Senhor, pastores e irmãos, uma semana abençoada a todos nós. Rodrigo Nayumi, Central do Centro, a Centenário 1170, legal. O meu deu uma trancada aqui, meu celular aqui. Vamos ver aqui se eu consigo abrir aqui as mensagens novamente. Não, deu uma trancada. Consegue Quer ler aqui, pastor? Não, mas velho, pode ler. Deu algumas Tem mensagens. bastante mensagem. O meu trancou aqui.
Vamos ler as mensagens então. A Cláudia diz, né? Bom dia, pastores Márcio Santana e pastor Adroaldo. Manda um bom dia para nós. A Celiane também manda um bom dia para nós. A Cláudia diz, pastor, quero parabenizar a Bruna Matos pela linda e abençoada voz. Olha só, Bruna, que Deus lhe deu. Ouvi ela cantando no culto. Tava a benção mesmo. Bênção de Deus. A Tatiane também está nos assistindo. Eliseu diz, bom dia, bem-vindo fevereiro. A Mariléia diz, bom dia, pastor Márcio e pastor Adroaldo. Foi abençoado o culto de sábado, com a apresentação de mais uma criança. Apresentamos uma criança ao Namorado do Vale. Foi bênção de Deus. Legal. A Cláudia Antunes, né, diz que culto lindo e abençoado ontem, né? Foi muito forte mesmo. O culto ontem estava cheio da presença de Deus, verdade. Quem colocou aí? A Cláudia. Cláudia, legal. A Lourdes diz, né, Deus os abençoe sempre e amém, né? O Rodrigo, ele nos coloca, bom dia, pastores, bom dia, irmãos. O culto de ontem pela manhã de jejum foi muito abençoado. A presença do Espírito Santo muito forte e excelente início de semana a todos, né? A Helena está conosco. A Kátia diz, bom dia, pastor Márcio, bom dia, pastor Adroaldo. Culto de jejum e culto da família muito abençoado, verdade, né? O Leandro também está conosco. A Helena, bom dia, pastor Márcio e pastor Adroaldo. Manda um bom dia para nós. O Leandro também manda um bom dia para nós. E assim, pastor, bastante mensagem. Pastores, desde que... A Cláudia, né? Pastores, desde que me converti, nunca mais gostei de carnaval. E nunca mais perdi um congresso. Amo estar na casa do Senhor. Glória a Deus, Amém, né? benção. E assim tem a Vivi, né? Manda um bom dia para nós. Um culto de jejum muito abençoado. Estou na estrada levando vocês na carona. Que legal. Que a nossa semana seja cheia da presença de Deus. Bênção de Deus. E assim, pastor, um monte de mensagens. Nós vamos ficar Meu aqui. tem meia dúzia, meu trancou ali. Sério? Tem bastante, pessoal. Mas vamos então dar continuidade, né? Falando sobre a palavra de Deus, a gente agradece a participação, essa interação é importante, o programa é interativo, né? Então a tua participação é de extrema importância, né? Muito legal. Não esqueça também de compartilhar. E, gente, nós estamos aí, né? Você pede para os seus amigos do Facebook a curtirem a página, né? Como é que faz ali, Bruno, né? É só clicar em curtir a página. Você compartilha com seus amigos, sugerindo para que ela seja curtida, para que mais pessoas possam seguir a programação e ser abençoados. Pastor Adroaldo, eu falei ontem, de manhã, depois falei à noite, mais a respeito de uma igreja ativa e de sinais, né? Que nós precisamos estar... recuperando algumas coisas que às vezes a gente fica mais na defensiva. Porque o que acontece, né? Nós temos o texto que eu citei ontem, vamos abrir aqui rapidinho, né? Está em Lucas capítulo 10, versículo 12, que foi no regresso dos 70. E eles se alegravam, no regresso dos 70, Jesus enviou 70 homens para que o precedessem, para que eles chegassem antes de Jesus, e Jesus disse para eles assim, curai os enfermos que houver na cidade e anunciai-lhes a vós outros que está próximo o reino de Deus. Então nós percebemos Jesus concedeu autoridade para que eles curassem os enfermos e eles libertassem os cativos, e eles estavam precedendo, indo à frente, né? Então anunciando a chegada do reino de Deus, e esse anúncio da chegada do reino de Deus se dava por meio de sinais, milagres que estavam acontecendo, né? Eles foram revestidos de autoridade. E até Jesus chamou a atenção deles porque se alegraram, falando que os espíritos malignos, as forças espirituais do mal, se sujeitavam a eles em o nome de Jesus. E aí Jesus disse, não se alegrem porque os espíritos malignos se sujeitam a vocês, porque o mal se sujeita a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está rolado nos céus, ou seja, porque o nome de vocês, né, está no livro da vida, porque vocês têm a salvação, a importância da salvação. Mas quando é anunciado o reino de Deus, é importante entendermos que o anúncio do reino de Deus, né, o que precede o reino de Deus, quando é como se fosse uma comitiva, né? Eu lembro que uma autoridade na Idade Média, na época de Cristo, antes de Cristo, uma autoridade quando ia visitar uma outra nação, e uma comitiva antes com donativos, com presentes, né? Anunciando que viria depois o rei, viria a autoridade daquele país, né?
E quando o reino de Deus ele é anunciado, eu creio que nós somos a comitiva. Nós somos os enviados que precedem o reino de Deus, anunciando, olha, o reino de Deus está próximo. E os donativos, né, na verdade, são os sinais. Os sinais, eles indicam que este reino é verdadeiro, que ele existe de fato e que ele está próximo. Né? E esses sinais, quais são os sinais? São suprimento de necessidades. Cura dos enfermos, libertação dos cativos, né? Suprimento das necessidades por meio de milagres. E aí, pastor Adroaldo, a gente olha a igreja não, na verdade os discípulos, os 12 receberam autoridade para isso, para curar os enfermos, libertar os cativos, repreender as forças espirituais do mal. Os 70 depois foram comissionados também e precederam a Jesus e foram usados para operar milagres, foram usados para libertar os cativos. E aí depois nós olhamos em Marcos capítulo 16, nós vemos Jesus dizendo assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então os sinais, eles acompanham a quem? Os sinais, eles acompanham aquele, porque Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Os sinais, eles acompanham, sinais queridos, os milagres, cura, libertação, milagres criativos, o sobrenatural, ele acompanha os 12, que está em Lucas 9, os apóstolos, os 70 que precederam Jesus. Não, os sinais acompanham aqueles que creem. E aí entra o que Jesus disse para eles, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, pastor Adroaldo, a gente vê aqui que aquele que crê na pessoa de Cristo, ele é revestido de uma autoridade e de um poder, de uma capacitação sobrenatural para operar milagres. E eu vejo que ao longo deste ano, talvez se utilizou desta graça mais de uma forma defensiva, de agradecer, de pedir proteção, Senhor me protege, mas no sentido de escudo, como proteção, do que propriamente como arma, né, para avançar. Como é que tu vê isso? Eu creio que até é uma decisão assim, de proteção, né? Então, a questão de ficou na trincheira, né? A gente ficou na trincheira, né? Porque percebi que havia um desafio. Né? O desafio, fechamento de comércio, redução de salário, tudo aquilo que aconteceu, né? As pessoas adoecendo, e hospitais. Aí, para onde nós vamos? E não é errado você ir para a cruz, né? Você ir clamar ao Senhor proteção. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então, a promessa de Deus dizendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, né? Então, diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, esta proteção, ela é importante, né? Mas, né, como o pastor está falando, o Senhor, ele nos reveste de poder e nos comissiona, né? Ele nos alerta dizendo assim, ó, vocês vão. Então, por quê? Eu creio que se nós havíamos falado, o pastor até falou ontem no culto, sobre essa questão de ficar nas cordas, né? Esse exemplo, para mim, ele é muito forte, né? Tem gente que não entende do esporte da corda, para explicar. Mas, assim, quando um lutador de boxe, né, ele está lutando, quando ele fica, né, no canto entre as cordas e o oponente, né, ele não consegue sair, ele fica preso e ele fica apanhando. O que ele faz? Ele tem que reagir. Se ele não reage, acaba a luta e ele é derrotado. E porque na defensiva, geralmente a tendência é você recuar. Exatamente, você vai recuando. Quem está atacando vai avançando e ganhando terreno, ganhando espaço. Exatamente. Então, e se você vai vendo uma guerra, é sempre assim, você vai ocupando os espaços e o inimigo ele tem que ir saindo, ele tem que ir indo embora. Então, o que também o outro inimigo quer fazer? O outro inimigo também quer tomar espaço, né? Tomar cidades, ele quer avançar contra, né, o seu oponente. E se nós ficarmos esperando o inimigo avançar, né, e ficar apenas, né, tentando nos proteger, chega um momento, né, que há uma pressão e uma opressão, né, que nós falamos, né, no nosso linguajar, né, cristão, há uma opressão que vai tomando a vida da pessoa e daqui a pouco o inimigo começa a tomar alguns espaços na nossa vida. Sabe que ficar na defensiva sugere e propõe e demonstra uma certa insegurança e um receio.
Porque se nós olharmos aí essa questão de ficar, nós falamos sobre esporte, né, o boxeador, uma luta, é um combate. Vamos entender, nós vivemos... futebol, né? Quando tu recua todo o teu time, o outro time avança. Quando vê, bola toda hora perto do gol. Exatamente. E ficar na defensiva demonstra um certo receio. Tu pode até ter uma estratégia de contra-ataque. Mas é um receio referente ao adversário. É um receio de se expor e uma falta, talvez, de confiança de avançar. E quando nós olhamos o que é fé é certeza e convicção de fatos que nós não vemos. Pela fé nós temos ousadia, né? E aí, nessa questão de receber autoridade, eu fico pensando, será que nós estamos usando dessa autoridade para saquear o inferno? Será que nós não estamos mais na defensiva hoje, orando, Deus guarda meu emprego, Deus guarda minha família? Como o pastor Adroaldo disse, nós devemos orar, pedindo para Deus nos guardar, para nos abençoar, né? Nós precisamos orar, ter essa oração defensiva como quem está se protegendo. Mas no mundo espiritual, né, nós recebemos autoridade e poder não só para nos guardar e nos proteger, mas para avançar ganhando espaço. Se nós ficarmos numa oração somente na defensiva, vai demonstrar uma certa insegurança. Será que cremos realmente que os milagres são uma realidade? Será que se nós não aguardamos passivamente um milagre no sentido só de proteção e um livramento? Será que nós estamos nos expondo, essa exposição no mundo espiritual, eu creio que ela é mais a ponto de ser observado do que propriamente se expor, se colocar em risco. Num combate, seja ele de atletas que lutam, né, arte marcial, ou se lutam boxe, num combate entre duas equipes de futebol, o avançar demais pode expor a tua integridade. Sim. Né? Então, assim, só que no mundo espiritual, né, quando você avança, né, você se expõe, não no sentido de se tornar vulnerável. No mundo espiritual, quando você avança, você vai avançar, mas você vai se expor no sentido de chamar atenção. É diferente do que se expor no sentido de se colocar em risco. Então, só que talvez às vezes não avançamos como deveríamos com esta autoridade, com este poder, porque olha o que Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, se nós avançarmos e a gente realmente tiver uma atitude de ataque, nós somos mais, não sei se a palavra agressiva, mas eu acho que a palavra seria ousadia para avançar por fé, nós vamos nos expor no sentido de ser observados e de chamar atenção, mas nós não vamos se expor no sentido de se colocar em risco, porque essa autoridade foi dada por Cristo. Aqui não é nenhum dos autores bíblicos falando, aqui é o próprio Jesus dizendo que absolutamente nada vos causará dano. Então, essa ousadia, ela não nos coloca em risco. Esta ousadia nos coloca em evidência. Essa ousadia coloca a igreja de Cristo, o próprio corpo de Cristo, em evidência, declarando que o evangelho é o poder de Deus. Então eu creio que, pastor Adroaldo, ao longo deste ano, tantas coisas nos distraíram que talvez a igreja como um todo possa ter ficado, a igreja de forma singular, individualmente, cada um, né, na sua vida particular, como a igreja no contexto corpo de Cristo, na coletividade, né, a igreja talvez tenha se posicionado mais de uma forma defensiva, talvez até se reorganizando, porque foi um ataque do inimigo, né, ele avançou, e veja bem, quem está na defensiva, a tendência é tu recuar. O time de futebol que está na defensiva, ele não consegue ele defender o seu espaço lá no ataque. Ele vai recuando, quando vê, ele está oprimido, né, na pequena área ali. O risco de tomar um gol é muito grande. É eminente. É eminente, é isso aí. Então, qual a maneira, muitas vezes, de sair do sufoco? Né? É agredindo. Agredindo não é a forma correta, mas é assim, no diabo é agredindo. É agredindo, é tomando autoridade, né? É botando o diabo debaixo dos nossos pés, é ter uma oração de intrepidez, uma oração crendo que Deus, ele opera milagres.
Em Tiago 5 diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que significa que a nossa oração ela tem poder. E nós temos que se apossar disso. Como é que vê isso aí, pastor João? A gente tem que ter ousadia também, né? Mas é necessário a gente compreender quem nós somos e em que posição nós estamos, né? Quando nós vamos lendo aí e recebemos esta autoridade do Senhor, então, é claro, se a gente falar para alguém que não tem esta comunhão com Deus, né, e querer enfrentar as trevas, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mas quando nós, como diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir, né, o poder do inimigo, resistir o diabo e fugir de vós, significa se sujeitar a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, este relacionamento faz com que nós venhamos perceber aquilo que Deus nos dá e esta autoridade. E compreendendo esta autoridade, compreendendo aquilo que o Senhor fez no nosso coração e as armas que Ele nos dá, nós aí vamos avançar. E a Bíblia diz que a vitória é certa, né? Jesus Cristo já venceu o diabo na cruz. Agora Ele, né, como enganador, Ele tenta se colocar em tantas áreas para que nós venhamos recuar. Porque quando Ele tem vitória? Quando a igreja recua. O diabo ele só pode ter vitória contra a igreja quando a igreja recua, porque ele já está derrotado. Quando nós apenas vamos declarar a derrota dele, vamos dizer, tu está derrotado. É se apossar. Nós vamos tomar posse daquilo que já temos. Exatamente. Agora, enquanto nós não avançamos contra ele e nós recuamos, ele, né, ele acaba atuando, ele acaba oprimindo, ele acaba gerando situações, até ele não pode tocar em nós, mas ele gera tantas opressões que daqui a pouco nós vamos errando e vamos gerando situações que ele pode tocar e damos concessões a ele. Exatamente. Quando nós avançamos, nós vamos enfrentá-lo, nós vamos na força do Senhor, né? Nesta graça, não na nossa força. Então essa compreensão de quem nós somos, né, vai fazer nós compreender que não é nós, não é eu que tenho força contra o diabo, né? Não é a autoridade que o Senhor me dá, é esta autoridade do atuar de Deus na minha vida que vai fazer com que ele recue. E avançar é também, o Senhor nos coloca este entendimento para perceber, né, e sermos luz neste mundo. E eu falo sempre esse texto, pastor, que nós somos luz do mundo e não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa. Se coloca no velador para iluminar a todos. Quando nós recuamos, a luz, o poder de Deus que há no nosso coração, que Ele nos dá pela presença dele na nossa vida, se nós recuamos, nós ficamos escondidos. E isso ele não cumpre a sua função. Há uma função, a presença de Deus. Eu penso muito nisso, assim, nós vamos para um jejum e vamos ser cheios do Espírito Santo. Que bênção! Nós vamos receber sabedoria, graça, discernimento, autoridade. Para quê? Para quê? Ter a nossa despensa lotada e as pessoas passando de desafio na nossa volta. Então eu penso muito isso. Às vezes a igreja pede, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E deve pedir. Nós devemos pedir esse revestimento, esta graça. Um dos assuntos do nosso congresso é o Espírito Santo. Sopro do Espírito. Sopro do Espírito. O apóstolo Paulo, ele disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E aí entra o ponto que a nossa exposição no sentido de ser luz. De ser luz. A nossa exposição, quem ataca se expõe no esporte, se expõe colocando em risco. Mas no mundo espiritual, quando nós cremos em Cristo e as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, ou seja, porque cremos em Cristo, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quando você crê em Cristo, você crê no batismo com o Espírito Santo, você crê na obra da cruz, você é revestido de uma graça e de uma autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e contra todo o poder do maligno. E como Jesus disse, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Significa que a exposição é no sentido de ser visível, das pessoas perceberem que há uma graça de Deus, há uma unção de Deus, há um poder soberano sobre o céu e sobre a terra, que está na igreja, que está na tua vida, na minha vida, e que nós estamos exercendo esta autoridade para saquear o inferno, para libertar as pessoas, para abençoar as pessoas. E qual é o testemunho? O que testifica? O que avaliza as nossas ações para as pessoas que são incrédulas? O que avalia as nossas ações para nós que somos cristãos é o Espírito Santo. Mas para as pessoas que não têm a percepção e a sensibilidade que temos, o que avaliza significa os sinais. Porque o reino de Deus não é só salvação, como se salvação fosse pouco, né? Salvação é o que há de principal. Mas o reino de Deus
Deus nos ama de tal maneira que quando anunciamos o reino, os sinais significa a presença de Deus por intermédio da igreja suprindo a necessidade. As pessoas que não conhecem o evangelho, a presença de Deus misericordiosa, com poder e autoridade por meio da igreja, curando os enfermos e libertando os cativos, a tal ponto das pessoas receberem uma cura e ela talvez seja incrédula, talvez ela esteja ali por um desespero, ela foi convidada para ir num culto, pessoas que estão nas suas casas e nos seus lares, que nunca colocaram o pé dentro de uma igreja. E por intermédio da autoridade no mundo espiritual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E quando nós passamos a ter uma oração e uma postura espiritual, não somente na defensiva, mas avançando e ordenando que o inimigo solte as pessoas, que o inimigo solte as pessoas, que o inimigo solte esta nação, que o inimigo solte esse estado, que ele solte o nosso município, que ele solte o nosso bairro, que ele solte a nossa casa. Você vai ver pessoas chegando na igreja, pessoas que você nunca imaginava, nunca imaginaria. Eu lembro que nós tivemos uma reunião de oração, a reunião de segunda-feira, ela era à noite, ela é à noite hoje, antes era de manhã, e eu estava orando junto com o André, e Deus me mostrou pessoas dentro do ocultismo, fazendo trabalho de sangue, pacto de sangue, pessoas recebendo e se consagrando a demônios, a espíritos malignos. E eu comecei a orar e Deus me deu uma palavra assim: Senhor, entra nesses lugares, porque nós não podemos ir lá, mas entra nesses lugares com a tua presença e liberta essas pessoas. O André me disse depois, no próximo culto, não sei se 1 ou 2 cultos depois, o André me disse: pastor, eu estava naquela oração, o senhor acredita que teve gente nos procurando que vieram direto de um lugar desse? Que forte, hein? Então, essas coisas é ganhar terreno, é sair da defensiva, meu irmão. Então é importante você orar crendo que Deus ele vai te abençoar. Estes sinais hão de acompanhar os pastores, os 70, os apóstolos naquela época de Cristo. Não, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê no Senhor Jesus? Então ore não somente na defensiva, mas ore para que haja milagres no nosso congregar, para que haja milagres na tua vida, para que pessoas sejam salvas, pessoas novas que não conhecem a palavra, estão sofrendo, oprimidas, sejam libertas. Eu creio que é uma questão de ousadia, é golpear, né? É golpear o inimigo, realmente é usar de uma agressividade, entre aspas, espiritual contra as trevas. Interessante, né, pastor, que nós vemos necessidades em todo momento, e daqui a pouco nós até pedimos: Senhor, toca essas vidas, liberta essas vidas. Mas há um desejo de Deus que a gente venha ser, né, o canal dele para abençoar essas pessoas. Eu lembro daquele texto que fala quando os discípulos chegam ao redor de Jesus, o tempo já é adiantado e as pessoas estão com fome. Vamos dispensar as pessoas. Jesus olha para eles: dei vós mesmo de comer para eles. Jesus ele passa a responsabilidade para os discípulos. E ele diz: mas nós não temos nem para nós. Eles se recolhem dizendo: nós temos, vamos garantir o nosso, vamos cuidar do nosso e vamos liberar os outros para poder buscar. E às vezes a nossa oração é assim, né? É assim, é exatamente o que a gente está dizendo. Vamos cuidar da nossa família, da nossa casa, vamos proteger e vamos pedir para que, né, para Jesus, né, orientar as pessoas para receberem. Não, Jesus, dei vós mesmos. Vocês devem dar o alimento, mas nós temos tão pouco. Quando nós entregamos esse pouco, né, que nós consideramos pouco, é que nós consideramos pouco. Mas quando nós nos voltamos para Deus, entregamos nossa vida para Deus, este pouco que para nós parece pouco, quando entregamos para Ele nos devolve, então, esta autoridade, esta graça, esta unção de Deus que pode abençoar pessoas. E nós somos abençoados da mesma forma, porque na palavra da multiplicação de pães, todos comeram e se fartaram, todos comeram. E sobraram 12 cestos cheios. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Então, assim, a nossa vida, né, os nossos interesses, né, pessoais, Deus vai cuidar. Com certeza. Quando nós nos encaixamos naquilo que é o propósito dele. E aí tu vê, não somente nós recebemos autoridade, mas responsabilidade. É uma responsabilidade. Dei vós mesmos de comer. Porque você vai ver pessoas atadas. Mas como a pessoa é? A pessoa tem um ódio no coração, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. As pessoas, elas percebem o ambiente. Olha quanta violência no mundo, olha a pessoa sofrendo, olha as pessoas nos hospitais. E o Senhor diz: tá, mas por que vocês não fazem a diferença? Eu sempre me pergunto isso, Deus dizendo para mim: por que tu não faz a diferença? E aí, respondendo talvez, pastor Adroaldo, a dúvida de algumas pessoas:
eu estou em quarentena e não posso ir mais nos cultos nesse período. Eu não faço parte do corpo de obreiros. Como é que eu faço para auxiliar dessa forma? Isso não é para mim, isso é para os pastores. Eu vou ler o texto de Tiago, não ia ler, mas vou ler o texto de Tiago, que diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5 diz assim, Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então veja bem, a oração da fé salvará o enfermo. Meu irmão, se você crê na pessoa de Cristo, esses sinais vão te acompanhar. Diz que o Senhor, lá em Marcos 16, diz que o Senhor cooperava com eles, né, por meio de sinais. Se você orar, vai ter um culto, vai ter uma transmissão, vai ter congresso, eu estou junto. Pastor, mas vocês nem me conhecem. Mas, meu irmão, Deus te conhece. A tua oração, a tua intercessão. Esteja orando para que pessoas sejam curadas, para que milagres extraordinários aconteçam, para que haja transformação das pessoas, para que as pessoas que não conhecem o Evangelho, hoje nós não estamos podendo fazer uma cruzada de fé, anunciando e proclamando em praça pública, fazendo uma aglomeração de pessoas, mas no mundo espiritual, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então a tua oração tem poder. Então esteja orando da forma como nós estamos aqui ministrando, um culto que estamos transmitindo. A pastora Duraldo está pregando, o pastor Paulo está pregando, o pastor Cristian está pregando, eu estou pregando numa reunião. Você esteja ali orando, intercedendo para que pessoas sejam libertas antes do culto, 2, 3 dias antes do culto. Esteja orando: Senhor, vai ter culto quarta, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, Senhor, que as trevas retrocedam, que as pessoas saiam das suas casas e possam fazer a sua inscrição, e aqueles que estiverem assistindo sejam tomados pela tua presença. Você tomar tomar autoridade e avançar contra as trevas, golpeando o inimigo, dizendo que o inimigo solte as vidas, que ele solte a minha casa, solte o meu bairro, solte esse estado, solte essa nação, e pessoas serão abençoadas. Amém. Essa postura da igreja faz com que nós avancemos, pastor Duraldo. Esta postura, tu falou muito bem o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Às vezes a gente é muito se autopreserva, né? Uma autopreservação, né? Se autopreserva, um receio talvez de se expor, né? Deus vai te honrar. Quem é que cooperava com eles fazendo sinais e milagres? O próprio Senhor. Já pensou que ajudante, hein? Que ajudante. Bem de ajudante, né? O próprio Senhor. Vamos orar nesta manhã, pastor Duraldo? Bem, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Nós oramos nesta manhã, Senhor, para que tome a tua igreja, para que sopre o teu Espírito, removendo as cinzas, reacendendo a chama do primeiro amor. Concede, Senhor, por meio da fé, intrepidez e unção para curar os enfermos, para libertar os cativos, para que possamos, assim como os 70, precedendo o reino de Deus, sendo operadores de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós intercedemos, Senhor, por pessoas que não conhecemos, pessoas que estão atadas, estão presas. Avançamos como igreja, Senhor, como Paulo diz, não dando golpes no ar, mas direcionado ao mundo das trevas, para que as forças espirituais do mal retrocedam em nome de Jesus. Que o inimigo solte as vidas. As pessoas que estão oprimidas, atadas, estão ansiosas, angustiadas, sem alternativas. Nós oramos, Senhor, para que a tua presença venha entrar neste lar, nesta casa.
Nós repreendemos todo o mal, declaramos a derrota de todo o mal. A ansiedade solta a tua vida. Nós avançamos como igreja, ganhando território, avançando, ganhando território, ganhando almas, ganhando vidas. Nós declaramos pessoas sendo soltas agora em o nome de Jesus, pessoas sendo libertas agora em o nome de Jesus. Oh Deus, Deus, toca na tua vida. Nós repreendemos o mal, que esta angústia, esse aperto no teu peito, solte a tua vida em o nome de Jesus. Nós ministramos o suprimento de Deus. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Aquilo que estava preso, atado, aquilo que não andava na tua vida, agora passa a andar, passa a acontecer pelo poder do Evangelho, em o nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida. Ministramos a paz, o amor, a graça e a unção de Deus. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Pastor Adroaldo, que bom estarmos juntos. Bênção. Bom estar juntos novamente, né? Bênção de Deus, né? Estaremos novamente amanhã, se Deus permitir, né? É uma bênção. Vamos avançar e tocar naquilo que Deus, né, preparou para nós, nesta graça, nessa unção e nesta intrepidez. Legal, bênção de Deus. Vamos ficando por aqui. Hoje à noite, gente, conversa de fé a partir das 21 horas com o pastor Isaías Figueiró. Você acessa Igreja Evangélica Encontros de Fé. Não bota gravata aí do lado. Igreja Evangélica Encontros de Fé. E aí às 20 horas no YouTube e no Face. Vai ser bênção de Deus. Até amanhã. Um forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande.